Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esta ação formativa do Ateliê de Literatura e Outras Linguagens. Esta é uma ação formativa vinculada ao projeto de extensão LabFor, né? Eu sou a professora Ivanda Martins. Hoje teremos dois ateliês, duas apresentações maravilhosas. Estas apresentações estão fazendo parte da disciplina na qual estou atuando na mediação, no PROGEL, que é um programa de pós-graduação aqui na UFRPE, e os mestrandos e as mestrandas estão apresentando suas pesquisas geradas a partir das leituras que estão sendo realizadas na disciplina de literatura e outras linguagens. Então, é um momento, né, de compartilhamento dessas experiências, dessas aprendizagens, tá certo? Então, a gente vai iniciar. Temos aqui a participação, né, de estudantes de graduação, de pós-graduação, a monitoria também do LabFor, né, que está sempre acompanhando a gente nesse processo. Então, hoje nós temos aqui essa ação formativa do LabFor, que é um projeto de extensão que foi aprovado no último edital BEST, aqui da UFRPE de 2021, vinculado ao programa de extensão, né, do Multilab, que é um programa de formação que envolve 3 projetos: o LabFor, o Lab Digital e o Lab Ciências. Lívia, querida, você como monitora, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, e você já pode chamar a primeira fala de hoje, né, o primeiro ateliê, que é o de Kaline, tá certo? Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Projeto LabFor. Meu nome é Lívia Santana e eu sou, como a professora disse, a monitora do programa, do projeto Multilab e do programa específico LabFor. E a gente está aqui nessa tarde junto com o ateliê para mais uma ação. Antes de eu apresentar a Kaline e a gente iniciar propriamente, eu vou deixar alguns recados para vocês. Primeiro é que vocês fiquem de olho no chat, porque ao longo da atividade eu vou colocar o link da ata de frequência para que vocês recebam o certificado. A gente ainda não começou a mandar os certificados dos ateliês anteriores, mas até o final dessa semana vocês vão começar a receber todos os certificados dessas ações que a gente está tendo aqui junto com o Progel. E convido vocês a deixarem também os seus comentários, as suas dúvidas, para a gente ter um momento de debate e mediação após a apresentação de cada um dos palestrantes. Deixa eu procurar aqui rapidinho, antes da gente começar, o mini currículo para apresentar efetivamente o pessoal. Então, primeiro, a gente vai ter hoje a apresentação de Maria Kaline, com o tema... Hoje eu estou um pouquinho atrapalhada aqui na internet, porque a internet não está colaborando, mas eu já chego aqui. Pronto. Hoje a nossa apresentação de Maria Kaline é REA e Ensino de Literatura, contos de Clarice Lispector sob o olhar de Vicente do ensino médio. Então, a nossa palestrante é Maria Kaline de Lima Pedrosa, e ela é mestranda em Estudos de Linguagem pelo Progel, da UFRPE. Ela é pós-graduada em Ensino de Literatura e Produção de Textos e graduada em Letras e Pedagogia, aqui pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, na Unidade Acadêmica de Educação à Distância e Tecnologia. Então, Maria Kaline, o momento é seu agora. Acho que ela já está por aqui para ela iniciar a sua apresentação. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, professora. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada. Todo mundo está me ouvindo direitinho, gente? Então, eu vou começar a compartilhar. E aí, caso comece a travar ou der algum problema na internet, eu já peço que vocês sinalizem via áudio, porque eu não vou estar vendo a tela. E se em algum momento da apresentação vocês me verem parando um pouquinho, tomando água, porque está tendo uma obra aqui do lado, então eu estou com uma crise alérgica, eu estou espirrando bastante. Então, não se preocupe se eu der uma paradinha, é só para tomar água, tá certo? Vou compartilhar a apresentação.
A gente já está vendo a tua apresentação, tá bom? Pronto, então, boa tarde novamente, né? Agora começando aqui oficialmente com o nosso tema. Então, a gente vai, de fato, compartilhar um pouquinho sobre a questão dos recursos educacionais abertos, tentando trazer essa perspectiva para o ensino de literatura, a partir de alguns contos de Clarice Lispector, visando aí trazer o olhar dos discentes de ensino médio para esse contexto de recursos educacionais abertos. Como o Lívia já apresentou, meu nome é Maria Kaline, sou orientando da professora Ivanda, e além de ser orientadora, também está mediando essa disciplina com a gente. E aí, nessa perspectiva inicial, eu queria dizer para vocês que eu dividi minha apresentação em 3 momentos. Então, primeiro, a gente vai ter a questão da contextualização do que são recursos educacionais abertos, né? Todo mundo entender de fato. Depois, a gente vai trazer a perspectiva de Clarice, então, quais são os contos escolhidos, qual vai ser a abordagem utilizada, e, por fim, a nossa proposta pedagógica, aí, tendo em vista essa aplicação da atividade com os discentes de ensino médio. Então, inicialmente, a gente pode começar a discussão pensando como está o nosso ensino de literatura hoje. Então, nós estamos inseridos em um contexto de literatura digital, da cybercultura, que é um conceito bem antigo, então, às vezes, a gente acha que é um conceito muito novo que a gente está discutindo, mas Levi trata disso desde 1999. Então, não é algo recente, é algo que hoje a gente está discutindo, mas não é algo que surgiu hoje. Então, a escola, né, e aí trazendo para o nosso campo, em especial o ensino de literatura, parecem ainda não conseguir dialogar com essa perspectiva da cultura digital e, principalmente, né, na questão dos recursos educacionais abertos, de uma aprendizagem que seja colaborativa, uma educação que seja de fato aberta, que professores e alunos consigam colaborar e trazer de fato essa perspectiva colaborativa para a aprendizagem. Então, muito da cultura digital a gente tem que pensar também nessa perspectiva, de que é um compartilhamento, mas é um compartilhamento visando a uma aprendizagem que seja colaborativa e que seja cada vez mais aberta. E aí, nesse sentido, uma definição de REA, uma das definições, né, é a da Unesco, que eu trago aqui para vocês hoje. E aí a Unesco define REA como materiais de ensino, pesquisa, aprendizado que estão em qualquer suporte ou mídia, mas que estão sob domínio público. E isso tem a ver com o tipo de licença que a gente disponibiliza à mídia, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Então, estes materiais, eles têm que estar licenciados de maneira aberta para que consigam ser utilizados por terceiros, né? Utilizados, reutilizados, remixados, como essa cultura do REA, que é essa cultura remix. E aí, nessa perspectiva, aqui tem um resuminho bem simples, antes de passar um vídeo para vocês. Então, o que seria um recurso educacional aberto? Então, recurso é uma ferramenta. Então, qualquer artefato que consiga auxiliar em determinado procedimento, ele é um recurso. Então, no caso da educação, a gente pode pensar em recursos como textos, vídeos, jogos, sites, tudo isso são recursos. Educacionais, porque fazem parte do processo de ensino e aprendizagem, e abertos, porque aí vai de encontro a esse termo que eu falei, essa questão de acesso e de direitos, né? Então, direitos de utilizar, reutilizar, remixar, redistribuir aquele material. Então, agora eu vou dar uma paradinha aqui na apresentação, vou interromper, tá certo? E vou passar um vídeo para vocês, mas eu prometo que é rapidinho. Nada que vai demorar muito. Tá aparecendo a tela do vídeo para vocês? Tá sim, tá ali. Eu vou dar play, aí vocês me dizem se vocês conseguem ouvir. Uma das características mais importantes da internet... Estão ouvindo? Alguém fala no microfone. Tá ótimo o áudio. Pronto, obrigada. É poder acessar e compartilhar informações. É possível apreciar obras de arte de museus do mundo todo, assistir a videoaulas e palestras, usar materiais audiovisuais diversos e ainda encontrar imagens de eventos históricos e atuais. São tantos conteúdos ao alcance de um clique que nossas atividades cotidianas de estudo e pesquisa ficaram muito mais fáceis. No contexto da cultura digital, cada pessoa tem potencial para ser autora dos mais diversos materiais.
que podem ser disponibilizados para várias outras pessoas pela internet. Por isso, é muito comum pensar, se eu preciso de uma foto, texto ou vídeo para criar um material educativo, eu posso usar qualquer conteúdo gratuito da internet desde que eu cite a fonte, certo? Infelizmente, não. A não ser que você tenha autorização expressa do autor. Nem tudo que é gratuito está de fato aberto e disponível para outros usos, mesmo que seja para fins educacionais. Se você deseja baixar, copiar, reutilizar ou remixar um material, você precisa saber se ele é aberto. Ou seja, é preciso verificar qual é a licença de uso. A maioria dos conteúdos disponíveis na internet tem licença fechada, o famoso copyright, ou todos os direitos reservados. Porém, já existe no mundo todo um modelo em que o próprio autor pode optar por licenças livres, concedendo de forma clara alguns direitos de uso de sua obra. É o Creative Commons. CC. Você acessa o site, responde as perguntas e instantaneamente recebe um símbolo com a licença escolhida pronta para usar onde quiser. Pensar em licença aberta é fundamental para chegarmos ao conceito de REA, ou Recursos Educacionais Abertos. Em outras palavras, materiais de ensino, aprendizado e pesquisa em qualquer formato, ou seja, podem ser utilizados ou adaptados por qualquer pessoa. O termo REA foi adotado pela primeira vez durante um fórum da Unesco em 2002 e se propagou rapidamente ao redor do planeta. Hoje, existem inúmeras comunidades articuladas para criar, reutilizar e difundir recursos educacionais de maneira aberta. Esse é um ciclo virtuoso. Cada vez que alguém coloca um recurso aberto online, outra pessoa pode fazer uso desse recurso, criar algo novo e compartilhar novamente na rede. Os REA contribuem para uma transformação fundamental na educação, a promoção da autoria. Permitem que educadores, estudantes e mesmo aqueles que não estejam formalmente vinculados a uma instituição de ensino se envolvam no processo criativo de desenvolver e adaptar recursos educacionais. Governos e instituições de ensino podem ajudar oferecendo formação, incentivando e apoiando professores e alunos na produção colaborativa de textos, vídeos e outros materiais de qualidade. Estes materiais podem ser adaptados a um contexto regional, compartilhados na rede e remixados por outros professores e alunos em situações diversas. Ao dar maior atenção a licenças e formatos que utilizamos em nossas produções, começamos a colaborar com o universo dos REA. A possibilidade de acesso e formação se expande para toda a sociedade. Experimente utilizar software livre para criar seus recursos abertos, o que facilitará salvar e disponibilizar suas produções em um formato que permita o uso e reuso. E para encontrar materiais com licenças abertas, você pode, por exemplo, usar o recurso de busca avançada disponível em vários sites, como Flickr, Google e YouTube, e escolher pesquisar por direitos de uso ou licenças. Há muito mais para explorar no mundo dos REA. Faça parte você também! Para saber mais sobre o tema e onde encontrar REA, visite os sites www.rea.net.br, www.educaçãoaberta.org, www.mira.org.br. Pronto, gente, falei que era curtinho. E aí, de fato, é só para a gente começar essa discussão, né? Então, eu quero saber de vocês. Quer que vocês vão falando no chat, que depois eu sei que ele vai mediar as perguntas. Mas aí, com relação a isso, vocês, por exemplo, já sabiam que nem tudo que a gente acha na internet a gente pode colocar na nossa aula, por exemplo. A gente tem que conferir essas licenças. Então, vão aí discutindo, que depois eu tenho certeza que o Lívia vai repassar tudo. E eu vou voltar agora para a apresentação, tá certo? Para a gente seguir essa discussão. E aí, nessa perspectiva, como a gente acabou de ver, eu acho que vocês perceberam que essa imagem, que vai aparecer aí para vocês, que é o ciclo dos REA, tá? Então, me confirmem, por favor, se já voltou a aparecer, na verdade, que eu estou falando aqui, sem saber se já voltou. E aí, esse ciclo começa no encontrar. Então, quando a gente encontra algum material, né,
que ele nos dá a possibilidade de criar, de adaptar a partir dele, de usá-lo e de depois compartilhar as mudanças que a gente fez. Então, esse é o ciclo dos REA. Então, a gente encontra, a gente cria, a gente adapta, a gente usa e depois a gente recompartilha. Então, nessa perspectiva, o encontrar, né, diz respeito a gente procurar os recursos, né, que sejam adequados à nossa necessidade. Então, se eu sou um professor de matemática, eu vou procurar um REA que diga respeito àquela minha aula de matemática, que vai auxiliar. Então, sempre buscar por recursos que sejam adequados à nossa necessidade. O criar diz respeito a criar, de fato, um novo recurso ou combinar algum já existente, né, criando um novo REA. Depois, o processo de adaptar. Então, se eu quero melhorar um REA, se eu quero fazer correções, contextualizações do material que eu encontrei, então isso diz respeito ao adaptar. Depois a gente vem usar, né, que é de fato utilizar o material em sala de aula. E por fim, o compartilhar. Depois que a gente finalizar, então o material pode ser compartilhado, reiniciando aí de fato o ciclo de vida dos REA. E aí, nesse caso, os REA possuem algumas características, tá? Então, a gente destacou aqui a questão dos 5 R's, que são uma fonte, né, aí do caso de Gonzalez, Sebrian e Marcum, que eles definem essas 5 características dos 5 R's dos REAs, que é reusar, então a liberdade da gente usar, né, o REA original em diferentes contextos. Depois, revisar, então a liberdade da gente conseguir adaptar e melhorar o REA para que se adeque à necessidade da nossa sala de aula, da nossa escola. Reter, né, que é a liberdade de fazer uma cópia, de guardar o recurso em algum dispositivo pessoal. Depois, recombinar, então combinar, fazer misturas de um REA com outro REA. Então, isso também é uma das possibilidades. E, por fim, redistribuir, quando a gente tem a liberdade de compartilhar o REA original com a versão que a gente criou, que a gente adaptou para a nossa sala de aula. E aí, de acordo com o Preto, que é um dos grandes estudiosos desses recursos aqui no Brasil, tem muitas pesquisas desenvolvidas por ele, por Carolina Rossini, vocês vão encontrar, caso vocês queiram, né, alguém deseja se aprofundar um pouquinho mais. E ele diz que os REA, eles trazem essa possibilidade de que os professores e que os alunos, através desses recursos educacionais abertos, consigam produzir conhecimento. E consigam produzir conhecimento de forma plural, tá? Nesse conceito pleno de conhecimentos múltiplos, de culturas múltiplas que nós estamos inseridos hoje. Então, os REA trazem essa possibilidade da gente viabilizar aquilo que a gente tanto discute, né? Dessa cultura de produção colaborativa. E aí, eu trouxe para vocês algumas plataformas que vocês podem pesquisar, principalmente para quem já está em sala de aula, são ótimas plataformas para pesquisar esses recursos e utilizar, de fato, na prática. Então, aqui eu trouxe 3. Então, a Escola Digital, ela é gratuita. Quem quiser, na verdade, né, se cadastrar, tem acesso a alguns recursos extras, digamos assim, mas quem não se cadastra também vê lá os recursos da mesma forma, tá certo? E lá tem várias atividades pedagógicas, vocês vão ver um pouquinho mais para frente, mas é ótimo. O Relia também traz alguns recursos e explica um pouquinho sobre as questões das licenças, tanto aqui no Brasil como no mundo. Então, é um portal, de fato, voltado para o REA de uma forma mais incisiva, nesse conceito da gente entender a aplicação. E o repositório da Univesp, que é um portal da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, ele também disponibiliza REA para os alunos, né, e para professores. Enfim, tem cursos sobre REA, então quem quiser também conhecer um pouquinho mais, pode ficar à vontade para conhecer. Esses 3 que eu separei, mas como eu falei, existem alguns outros portais. E aí eu trouxe aqui para mostrar a vocês só um pouquinho do layout da Escola Digital. Então, quando você fizer login, você vai ver essa tela inicial, e aí você pode digitar o que você está procurando, ou você pode descer um pouquinho no site, assim que vocês entrarem, vocês vão ver. Se você desce um pouquinho a tela, você vai ver essa possibilidade. Então, primeiro tem aqui, explore os conteúdos. Então, você pode explorar por disciplina. Então, aqui tem todas as disciplinas, né? Você pode procurar por disciplina. Pode procurar por tipos de mídia, pode procurar pelas etapas, os anos ou modalidades. Então, se eu quero ensino médio, eu posso colocar ensino médio. Mas qual ano do ensino médio? Então, eu também posso colocar primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. E também posso navegar aqui nessa parte de baixo pelos objetos de aprendizagem. Então, objetos de aprendizagem, roteiro de estudo. Então, muitos professores disponibilizam planos de aula com roteiro,
com REA. Então, tudo isso, para quem está em sala de aula, acredito que seja interessante dar uma olhadinha, pesquisar. Eu acho que vocês vão encontrar alguma ferramenta que possa auxiliar vocês nesse desafio de ensinar nessa cultura de remix, tá certo? Aqui, o outro portal que eu também falei, o Relia. E aí a interface também é bem simples, muito parecida com a escola digital, tá, gente? Então, aqui vocês também vão conseguir encontrar, tanto digitando, né? Você pode digitar o que você está pesquisando, como você também pode procurar pelo tipo de mídia. Então, se é um jogo, se é um mapa, um infográfico, enfim, um vídeo, você pode pesquisar pelo tipo de mídia que você quer utilizar na sua sala de aula. Então, aqui também é uma perspectiva bem simples de encontrar, tá certo? E aí, eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de licença, tá? E aí, essas licenças de respeito ao que a gente ouviu falar no vídeo sobre Creative Commons, que é o tipo de licença quando a gente quer deixar algo de fato aberto, tá? E aí, quando a gente entra no site Creative Commons, vai ter um questionário, e aí vocês podem responder, né? Lógico, quem quiser disponibilizar algum recurso. E aí vocês podem responder algumas perguntas, e a partir da resposta dessas perguntas, vai aparecer o tipo de recurso que vocês podem colocar lá, qual é a licença que o recurso de vocês vai ter. Então, a primeira licença, que é essa CC-BY, ela permite a distribuição, remixagem, adaptação e criação a partir de um trabalho, mesmo que seja com fins comerciais, desde que seja atribuído crédito à criação original. Essa é a licença mais flexível, é a mais aberta e é a mais recomendada quando se quer disseminar um material. Então, por exemplo, se eu faço um e-book e eu quero que ele atinja grandes proporções, eu quero permitir que outros professores, a partir dele, criem outras coisas, eu posso colocar esse e-book com licenciamento Creative Commons BY, né, que é esse primeiro aí, e a gente pode disponibilizar e maximizar essa disseminação dele. O segundo tipo, esse CC-BY-SA, ele também permite remixagem, adaptação, criação a partir do trabalho, também permite que seja comercialmente, desde que atribuídos créditos ao autor, né? E que as novas criações sejam licenciadas sob termos idênticos. Então, se eu faço um REA, né, e uso esse tipo de licença, quem for criar então, digamos, Lívia vai criar um REA a partir do meu, então o dela vai ter que ser licenciado com a mesma licença. É a única garantia que eu peço, digamos assim, sobre esse licenciamento do meu trabalho, que os próximos sejam licenciados da mesma forma. O terceiro tipo, né, esse CC-BY-ND, ele permite a distribuição comercial e não comercial, desde que o trabalho seja distribuído inalterado, então ele não permite alterações, tá? E no seu todo, e aí com crédito também atribuído ao autor, tá? Essa licença já é um pouquinho mais restritiva. Aqui são os últimos 3 tipos, tá, gente? Eu prometo, só são 6. Estou acabando essa fase chatinha, digamos assim, dos tipos de licença. Essa CC-BY-NC, ela permite também remixagem, adaptação, criação a partir dos trabalhos, porém, para fins não comerciais. Então, aquela primeira que a gente viu que permitia fins comerciais, esse daqui já não permite mais. Os novos trabalhos têm que atribuir os créditos e não podem ser usados comercialmente, tá? Então, os usuários não necessitam licenciar sobre os mesmos termos. Então, aquele mesmo exemplo que eu dei de Lívia, criando sobre os mesmos termos que eu, nesse caso aqui já não é preciso. Lívia pode criar um sobre os termos dela, mas não pode utilizar para fins comerciais. O terceiro, além do segundo aqui dessa lista, né, o quinto no geral, esse CC-BY-NC-SA, e eu estou falando só a siglazinha da letra para a gente, mas porque são tudo palavras em inglês. Então, aqui estão só as iniciais, tá? O próprio Creative Commons, né, o CC, é um termo em inglês. Então, permite remixagem, adaptação, criação a partir de um trabalho para fins não comerciais e, novamente, desde que seja atribuído os créditos ao autor e licencia as criações sobre os mesmos termos. Então, esse daqui, da mesma forma que o que eu falei no slide passado, tem que ser licenciado sobre os mesmos termos. E, por fim, o último, o CC-BY-NC-ND, é a licença mais restritiva. Ela permite download, permite compartilhamento, mas tem que ser atribuído crédito ao autor e não se pode realizar qualquer alteração, nem fazer uso comercial desse recurso, tá? Então, são esses tipos de licença
quando, digamos, as marcas, né, as grandes marcas, quando a gente vai ver, tem lá só o Czinho, que é o copyright. Então, quando tem só aquele Czinho, nada daquilo é aberto, tá? Então, quando a gente vê o CC lá, então a gente já sabe que é o Creative Commons, e aí normalmente vem embaixo o restinho dessas letrinhas aqui que a gente está vendo, esse códigozinho, para indicar qual, de fato, é a licença que aquele recurso está sendo utilizado, tá? E aí eu trouxe aqui só algumas ideias com relação aos formatos que são abertos quando a gente pensar em difundir um recurso educacional, tá? Então, por exemplo, se eu quero fazer um e-book e eu quero que ele seja difundido, eu vou fazer ele em EPUB, eu não vou fazer em PDF, né? Às vezes a gente pode pensar que PDF é uma coisa que todo mundo tem acesso, só que o PDF, ele tem uma licença fechada, né? Então, quando a gente pensar em um e-book, por exemplo, nesses termos de texto, a gente tem que pensar no EPUB como formato. Quando a gente pensar em áudio, então a gente pode pensar de fato no MP3, não tem problema. Textos, de uma maneira geral, não é DOC, ODT. Então, isso aqui são só alguns, né? Tem infinitos tipos de mídia, e aí vocês podem pesquisar e se aprofundar um pouquinho mais. Mas aqui são só exemplos de quando a gente pensar em recurso, qual recurso a gente utiliza, digamos assim, o leitor, né? Então, se eu vou fazer um e-book, o leitor tem que ser um EPUB, tá? Então, sempre pensar em qual a mídia que vai ser disponibilizada isso e pensar nesse aspecto de fazer essa correlação para que atinja mais pessoas. E aí a gente chega no nosso segundo tópico, que é a relação entre REA e ensino de literatura, tá? Então, como é que a gente pode articular esses recursos pensando no ensino de literatura hoje? Acho que muitos aqui já estão em sala de aula que às vezes se deparam com alguns desafios, né? De motivar os discentes nessa questão da leitura, como trazer essa cultura digital para dentro da sala de aula, como tentar fazer, né, com tempo e recursos, às vezes tão poucos, de fato, essa correlação entre o que os alunos estão lendo nas mídias digitais e aquilo que a gente precisa dar de conteúdo na sala de aula. Então, dialogando aqui com o Silva, a gente entende que a escola ainda não conseguiu se adaptar às exigências do mundo moderno no que se refere ao tratamento da literatura. A escola ainda não conseguiu se aproximar totalmente dessa perspectiva de adaptação à modernidade. Então, mesmo que a gente tenha professores com ótimas práticas, como a gente tem exemplo, a gente já teve exemplos no LabFor, nem todos conseguem, né, dentro das suas escolas, dentro de suas realidades, inserir essa questão da literatura em um mundo cada vez mais digital. Então, é essencial que a gente pense em uma literatura, e aqui a gente traz o COSOM, que a literatura é uma linguagem que usa a própria linguagem para dar sentido ao mundo e aos sujeitos. Então, quem são os sujeitos que estão nas nossas salas de aula? Né? Qual é a realidade daquela escola que eu estou inserida? A linguagem que os alunos têm acesso é uma linguagem que é reproduzida nas telas, tá? Essa linguagem, qual é o local de difusão dessa linguagem? É no cyberespaço? Então, tudo isso são questões que a gente tem que pensar na hora que a gente vai preparar a nossa aula. Quando a gente vai pensar na nossa aula, a gente tem que pensar para qual é o sujeito que a gente está pensando naquela aula. Então, não é só inserir o recurso, não é só inserir a tecnologia, é de fato fazer com que o recurso consiga ser utilizado, tá? E consiga ser utilizado pelos alunos de uma forma proveitosa, que eles enxerguem, né, as potencialidades dos REA, as potencialidades da leitura, da literatura, cada vez mais, de uma forma mais ampla, tá? Então, quando a gente pensar nas potencialidades dos REA, a gente pode pensar que, além de permitir que os professores e os alunos acessem, adaptem, compartilhem esses materiais, a gente tem que pensar essencialmente em 2 pontos, tá? Então, o primeiro ponto é reconhecer o impacto das tecnologias nos processos da linguagem. Então, a gente não pode negar o impacto que, de fato, ocorreu e ocorre com relação à questão dos processos de linguagem mediados pela tecnologia. Isso ocorreu e hoje é necessário que a escola supere esse paradigma tradicional de ensino e reconheça que os alunos praticam linguagem na tela. Nossos alunos são nativos digitais, eles estão inseridos na cultura digital. Então, o primeiro ponto é a gente conseguir reconhecer isso. E aí, o segundo ponto é a necessidade da gente formar esses indivíduos de modo que eles se tornem cada vez mais autônomos, ativos, né? Seja nas práticas de ensino-aprendizagem,
seja na cultura digital, que eles estão lá fazendo cada vez mais interações. Então, os alunos e os professores, eles se tornam coautores da aprendizagem. A gente não pode enxergar aqui que o aluno, né, só de a gente colocar o REA na nossa aula, o aluno vai conseguir absorver, digamos assim, tudo aquilo que a gente quer passar. É a forma como a gente coloca, tá? Então, a gente precisa entender quem é esse sujeito, quem é esse aluno, reconhecer o impacto da tecnologia na vida dele, tá? E aí depois, né, lógico, inserir, a partir da nossa formação, esse ponto essencial, que é formar esses indivíduos cada vez como seres mais autônomos, mais críticos, e que conseguem enxergar as potencialidades, tanto das mídias digitais como dos recursos educacionais que a gente vai fazer uso. E aí, diante dessa reflexão, a gente chega no livro que eu utilizei para basear a minha proposta pedagógica, e foi o livro Todos os Contos, que está aí à esquerda na tela de vocês, de Clarice Lispector, tá? Então, quando a gente pensa, né, nessa questão do protagonismo dos discentes e vinculados ao ensino de literatura, a gente pode pensar, de fato, em o que é que a gente está ensinando quando a gente ensina literatura. Então, eu escolhi 2 contos dessa obra. É uma obra gigante, acho que quem já viu o livro sabe que é bem, bem grandão, porque são, de fato, todos os contos. Eu escolhi 2, e ambos os contos, né, que eu escolhi são, trazem o Recife, porque eu acho que é importante a gente pensar na identificação do nosso aluno. Então, talvez outro professor escolha outros contos, mas eu escolhi 2 contos que Clarice fala do Recife. Eu acho que essa identificação, principalmente para alunos do ensino médio, pode ser importante. E aí, o primeiro conto que eu escolhi foi Restos de Carnaval. Eu não sei se vocês conhecem, mas nesse conto, Clarice transporta a gente para o Recife dos anos 20, né, onde ela vivia, e a gente consegue ver que a memória dela, né, e a identidade também da autora dialogam. Então, eu vou colocar outro vídeo para vocês. Vocês me desculpem, quem não gosta de assistir vídeo, mas eu não podia deixar de passar esse conto, porque eu achei ele belíssimo. E eu vou passar uma representação dele aqui, tá? E aí também já fica uma ideia quando a gente for apresentar o conto para os alunos, né? Quem sabe colocar o conto, depois colocar essa performance que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, acho que pode ser interessante. Eu vou pausar aqui a apresentação novamente para colocar o vídeo. Como é o conto inteiro, aí eu vou adiantar um pouquinho a velocidade, tá, gente? Para vocês não ficarem aqui sofrendo. Tá aparecendo para vocês? Estão ouvindo? Restos do carnaval. Não, não desse último carnaval. Sim. Mas não sei porque este me transportou para minha infância. Gente, eu vou Restos do desligar a carnaval. câmera, que está dando uma travadinha. Acho que é a internet. Eu reinicio aqui. Restos do carnaval. Não, não desse último carnaval. Mas não sei porque este me transportou para minha infância e para as quartas-feiras de cinzas nas ruas mortas. Onde esvoaçavam despojos de serpentina e confete. Uma ou outra beata com um véu cobrindo a cabeça e a igreja, atravessando a rua. Taline, está travando um pouquinho. Se você quiser colocar até aí no chat, a gente pode compartilhar, Olívia ou eu, a gente pode tentar compartilhar. O que é que você acha, né? Eu vou fazer isso, professora, porque está travando bastante mesmo. Vou colocar o link aqui.
E alguém compartilha. Lívia, você pode compartilhar, querida? Valeu. Sim, professora, eu já estou procurando aqui. Ah, ela já botou. A Aline já botou aqui no chat. Isso, Lívia, obrigada. Não sei, acho que a Aline está tentando voltar. Mas por enquanto que ela não está aqui, eu vou aproveitar para já Não, avisar. ela tá, viu? Ela está, né? Ela tá. Oh, eu não estou conseguindo só compartilhar, Lívia. Pronto. Então, por enquanto que ela está compartilhando a tela, eu vou dar mais recadinhos, porque teve gente que entrou depois. Aí, só para avisar o pessoal que daqui a pouco eu vou compartilhar a ata da frequência aí no chat. E depois de Kaline, porque algumas pessoas se inscrevem no primeiro, né? Mas depois de Kaline, a gente vai ter mais um ateliê. Então, fiquem por aí, segurem aí. Eu vou compartilhar também já, a gente já está com os links prontos de inscrição das atividades da semana que vem. Então, vocês fiquem aí de olho que eu já vou compartilhar para vocês já se inscreverem, tá? Deixa eu ver se Kaline conseguiu agora. Lívia, é para você tentar compartilhar, é possível? Ah, entendi agora, professora. É porque eu acho que A internet dela tá ruim, tá? é isso. Mas não sei porque este me transportou Pronto. restos do carnaval. Não, não desse último carnaval. Mas não sei porque este me transportou para minha infância e para as quartas-feiras de cinzas nas ruas mortas onde esvoaçavam despojos de serpentina e confete, uma ou outra beata com o véu cobrindo a cabeça e a igreja atravessando a rua, tão extremamente vazia que se segue ao carnaval, até que viesse o outro ano. E quando a festa ia se aproximando, como explicar a agitação íntima que me tomava? Como se, enfim, o mundo se abrisse, de botão que era, em grande rosa escarlate. Como se as ruas e praças do Recife, enfim, explicassem para que tinham sido feitas. Como se vozes humanas, enfim, cantassem a capacidade de prazer que era secreta em mim. Carnaval era meu. Meu. No entanto, na realidade, eu dele pouco participava. Nunca tinha ido a um baile infantil, nunca me haviam fantasiado. Em compensação, deixavam-me ficar até umas 11 horas da noite à porta do pé de escada do sobrado onde morávamos, olhando ávida os outros se divertirem. Duas coisas preciosas eu ganhava, então, e economizava-as com avareza para que durassem os 3 dias. Um lança-perfume, um saco de confetes. Está se tornando difícil escrever, porque sinto como ficarei de coração escuro ao constatar que, mesmo me agregando tão pouco à alegria, eu era de tal modo sedenta que um quase nada já me tornava uma menina feliz. E as máscaras? Eu tinha medo, mas era um medo vital e necessário, porque vinha de encontro à minha mais profunda suspeita de que o rosto humano também fosse uma espécie de máscara. À porta de meu pé de escada, se um mascarado falava comigo, eu de súbito entrava no contato indispensável com o meu mundo interior, que não era feito só de duendes e príncipes encantados, mas de pessoas com seu mistério. Até meu susto com os mascarados, pois, era essencial para mim. Não me fantasiava. No meio das preocupações com a minha mãe doente, ninguém em casa tinha cabeça para carnaval de criança. Mas eu pedia a uma das minhas irmãs para enrolar aqueles meus cabelos lisos que me causavam tanto desgosto, e tinha então a vaidade de possuir cabelos frisados, pelo menos durante 3 dias por ano. Nesses 3 dias ainda minha irmã acedia ao meu sonho intenso de ser uma moça, eu mal podia esperar pela saída de uma infância vulnerável, e pintava minha boca, de batom bem forte, passando também ruge nas minhas faces. Então eu me sentia bonita e feminina. Eu escapava da meninice, mas houve um carnaval, diferente dos outros, tão milagroso que eu não conseguia acreditar que tanto me fosse dado, eu que já aprendera a pedir pouco. É que a mãe de uma amiga minha
resolveram fantasiar a filha. E o nome da fantasia era, no figurino, Rosa. Para isso, compraram folhas e folhas de papel crepom, cor de rosa, com as quais, suponho, pretendia imitar as pétalas de uma flor. Boquiaberta, eu assistia pouco a pouco a fantasia tomando forma e se criando, embora de pétalas do papel crepom nem de longe lembrasse, eu pensava seriamente que era uma das fantasias mais belas que jamais vira. Foi quando aconteceu, por simples acaso, o inesperado. Sobrou papel crepom, e muito. E a mãe de minha amiga, talvez atendendo ao meu apelo mudo, ao meu mudo desespero de inveja, ou talvez por pura bondade, já que sobrara papel, resolveu fazer para mim também uma fantasia de rosa com o que restara de material. Naquele carnaval, pois, pela primeira vez na vida, eu teria o que sempre quisera. Ia ser outra, que não eu mesma. Até os preparativos já me deixavam ponta de felicidade. Eu nunca me sentira tão ocupada. Minuciosamente, minha amiga e eu calculávamos tudo. Por baixo da fantasia, usaríamos combinação. Pois se chovesse e a fantasia se derretesse, pelo menos estaríamos de algum modo vestidas. A ideia de uma chuva que de repente nos deixasse, nos nossos pudores femininos de 8 anos, de combinação, na rua, morríamos previamente de vergonha. Mas Deus nos ajudaria, não choveria. Quanto ao fato de minha fantasia só existir por causa das sobras de outra, engoli com alguma dor meu orgulho, que sempre foi feroz, e aceitei, humilde, o que o destino me dava de esmola. Mas por que, exatamente, aquele carnaval, o único de fantasia, teve que ser tão melancólico? De manhã cedo, no domingo, eu já estava de cabelos enrolados, para que até de tarde o frisado pegasse bem, mas os minutos não passavam, de tanta ansiedade. Enfim, chegaram 3 horas da tarde. Cuidado para não rasgar o papel. Me vesti de rosa. Muitas coisas que me aconteceram, tão piores que estas, eu já perdoei. No entanto, essa, não posso sequer entender agora. O jogo de dados de um destino é irracional, é impiedoso. Quando eu estava vestida de papel crepom, todo armado, ainda com os cabelos enrolados e ainda sem batom e ruge, minha mãe de súbito piorou muito de saúde, um alvoroço repentino se criou em casa, mandaram-me comprar depressa um remédio na farmácia, fui correndo, vestida de rosa. Mas o rosto, ainda nu, não tinha a máscara de moça que cobriria a minha tão exposta vida infantil. Fui correndo, perplexa, atônita, entre serpentinas, confetes e gritos de carnaval, a alegria dos outros me espantava. Quando horas depois a atmosfera em casa acalmou-se, minha irmã me penteou e pintou-me. Mas alguma coisa tinha morrido em mim. E como nas histórias que eu tinha lido sobre fadas que encantavam e desencantavam pessoas, eu fora desencantada, não era mais uma rosa. Era de novo uma simples menina. Desci até a rua e ali, de pé, eu não era uma flor, era um palhaço pensativo, de lábios encarnados. Na minha fome de sentir êxtase, eu começava a ficar alegre, mas com remorso. Lembrava do estado grave de minha mãe e, de novo, eu morria. Só horas depois é que veio a salvação. E se depressa agarrei a ela, porque tanto precisava me salvar. Um menino de uns 12 anos, o que para mim significava um rapaz. Esse menino, muito bonito, parou diante de mim e numa mistura de carinho, grossura, brincadeira e sensualidade, cobriu meus cabelos já lisos de confete. Por um instante ficamos nos defrontando, sorrindo, sem falar. E eu, então, mulherzinha de 8 anos, considerei, pelo resto da noite, que, enfim, alguém me havia reconhecido. Eu era, sim, uma rosa. Obrigada, Lívia, por ter transmitido. Então, gente, que acharam do conto, comentem aí. Eu vou voltar à apresentação dos slides, tá certo? Eu achei, assim, maravilhada com a interpretação desse rapaz, desse conto, porque uma coisa é a gente passar para os alunos, né, só a leitura. Então, quando a gente leva uma interpretação dessa forma, acredito que já dá assim, mais ânimo até para os alunos pesquisarem mais sobre as obras. Então, o Resto de Carnaval foi um dos contos escolhidos, como eu havia dito anteriormente, para esse trabalho com os alunos. E aí, como eu falei para vocês, acho que levar para os alunos não só o texto escrito, mas também trazer, como eu disse, né, uma interpretação dessa, pode ser, de fato, uma questão motivadora para que os alunos leiam mais obras, quem sabe se interessem por outros contos da autora. E aí, o outro conto que eu escolhi para o trabalho com os alunos foi Felicidade Clandestina. Não se preocupe que não vai ter mais vídeo.
não vou mais perturbar vocês com o vídeo. Felicidade Clandestina. Eu só coloquei um trechinho aqui. Acredito que esse é um pouquinho mais conhecido, todo mundo conhece, né? Clarice cita a famosa livraria Imperatriz aqui do Recife. Então, eu trouxe um recorte, né, do livro, e aí percebam que na imagem anterior eu coloquei, no slide anterior eu coloquei Renações de Narizinho de Monteiro Lobato, já trazendo aí para a questão do conto, né, porque ela traz esse livro, é um dos motivadores, digamos assim, desse conto, da escrita desse conto. Então, eu vou ler aqui o trechinho que eu coloquei, mas aí já fica o convite, para quem não conhece, Felicidade Clandestina, fazer a leitura. Então, até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente, informou-me que possuía As Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo e completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. Até o dia seguinte, eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia. Eu nadava devagar no mar suave. As ondas me levavam e me traziam. Eu trouxe aqui um recorte, mas leiam o conto inteiro, porque eu acho que a gente consegue, principalmente com adolescente, trabalhar muitas questões a partir desse conto, né? Então, por exemplo, a questão da menina. Será que a menina era malvada? Né? Vocês vão ver pelo conto, né? Como é que ela, o que é que ela faz com Clarice nessa perspectiva. Então, tudo isso a gente pode trabalhar com os alunos, trazer neles, aguçar neles a curiosidade, expressarem de fato aquilo que eles entendem do conto. Então, façam a leitura, que eu acredito que se vocês gostaram do anterior, também vão gostar muito desse. E aí vamos agora, de fato, à proposta pedagógica, né? Eu pensei em uma proposta pedagógica por meio de sequência didática, e aqui, sempre que eu falar em sequência didática, eu vou estar me referindo ao COSOM, tá, gente? Por meio da sequência básica. Eu dividi em 3 etapas, e aqui, novamente, são apenas sugestões, tá? Cada professor sabe aquilo que passa na sua sala de aula e qual seria a melhor abordagem para ela. Então, tudo que eu falar aqui são sugestões de aplicação. Não necessariamente o professor tem que seguir todas. Vocês estão livres para adaptar da forma que vocês acharem melhor. Então, eu intitulei, né, Etapas do Contato à Fruição, tendo em vista aí, de fato, a fruição dos alunos com a leitura. Então, algumas possibilidades para a primeira etapa. Essa primeira etapa seria um momento introdutório, principalmente de motivação. Então, o COSOM bate muito nessa tecla de que a gente precisa motivar nossos alunos quando a gente quer que eles leiam uma obra, quando a gente quer que eles façam algo relativo àquilo, a gente tem que motivá-los. Então, em um primeiro momento, né, a gente apresentar primeiro materiais introdutórios sobre contos. Então, eu sei que a gente, às vezes, acaba achando que o aluno já tem conhecimentos prévios sobre aquilo, mas ele não sabe, de fato, até que ponto estão esses conhecimentos. Então, trazer, né, uma abordagem ou uma reabordagem sobre o gênero conto, acho que é importante para que os alunos se situem sobre isso. E aí, sim, depois, apresentar aos alunos os contos que vão ser trabalhados. Então, propiciar um momento de leitura, como eu falei, talvez levar um vídeo com interpretação de um desses contos, ou dos contos que vocês escolherem para trabalhar. Então, tudo isso, né, todos esses recursos podem ser utilizados para motivar eles. E aí, sim, só em um terceiro momento, explicar como se daria, então, a produção colaborativa, que é a grande questão aqui, né? A gente mesclar ensino de literatura com recursos educacionais abertos, então, com os REA. Então, explicar que os alunos vão produzir histórias ou animações, ou trazer uma nova perspectiva para o conto, a partir de uso de uma ferramenta. O nome da ferramenta é Scratch, eu vou mostrar ela para vocês no final. E seria, de fato, essa primeira etapa para realizar esses 3 momentos. Eu não quero dizer aqui que vocês vão realizar esses 3 momentos em uma aula, tá, minha gente? Longe de mim estipular horários. São só sugestões, como eu falei. E aí, a etapa 2 seria um momento para vocês apresentarem e testarem com os alunos a ferramenta. Então, aqui, lógico, eu estou partindo de uma perspectiva de que o aluno tem acesso à internet, ou use o celular ou o computador. Então, lógico que a gente tem que pensar nesse recorte, que nem toda escola tem esses recursos, nem todo aluno tem telefone. Então, cada um, lógico, vai adaptar isso para a sua escola e para a sua realidade, né? E aí, depois, em um segundo momento, dividir os grupos de trabalho e realizar a orientação inicial, né? Então, por exemplo, dividir a turma em grupo e cada grupo definir se vai criar uma nova história a partir do conto, ou se vai apenas criar um novo final, ou se vai apenas fazer a animação do conto.
Então, tudo isso fica a critério dos alunos. Lógico que o professor pode estabelecer recortes para que cada grupo faça uma coisa, né? Para não ficar com questões repetidas, mas eu acho que isso é muito de conversa com a turma e do entendimento de quem são os seus alunos. E aí a etapa 3, também dividida em 3 momentos. Então, o primeiro momento com o aluno já dividido em grupo, entrar nesses acordos de definição de história, personagens, um novo final, etc. Depois, no segundo momento, para uma orientação e uma revisão final da animação, né, dessa parte da história, de fato, se eles seguiam ali as características básicas do conto, a partir da recriação. E, por fim, um momento para a socialização. Tá? Então, o professor, eu acho que aí entra, né, de fato, a escola aqui como um todo, o professor escolher como seria a socialização desses alunos. Então, seria uma socialização só para a turma? Seria uma socialização para a escola toda? Então, aqui, eu acho que é muito, de fato, do professor com a escola e com a turma definir o que seria melhor para todos e para essa aprendizagem colaborativa, né? Os alunos iam recriar histórias juntos, né, em grupo. Então, aqui entra também esse conceito de trabalhar, até às vezes abrir mão da vontade. Então, são várias perspectivas que os alunos vão trabalhando, já que estão em grupo. E aí, agora, eu vou mostrar para vocês um pouquinho da ferramenta. Prometo que não vou demorar muito, tem que a gente tem outro ateliê. Deixa eu minimizar aqui novamente, para romper o compartilhamento. E vou colocar o site rapidinho, só para vocês terem uma ideia de como é, tá certo? E às vezes o pessoal fica com muita dúvida. O Scratch é indicado para trabalhar com alunos, inclusive do ensino fundamental, tá? Porque ele mescla questões de programação, então linguagem de programação, com essa questão da animação, de criação de histórias com personagens, etc. Então, como eu disse, ele de fato é uma ferramenta que pode ser utilizada desde alunos de ensino fundamental, mas aqui, lógico, eu estou propondo para utilizar com alunos de ensino médio. Deixa eu carregar aqui rapidinho, a internet está bem lenta, gente, perdão. Tá bem lento, gente, tá carregando. Aline, tu quer tentar que eu abra aqui também? Porque aí como é que vai mostrar, mas né? Mas acho aí que é uma porque, possibilidade. como eu ia explicar um pouquinho sobre a ferramenta, aí eu acho que é melhor eu tentar. Eu vou tentar de novo, Lívia. Porque aí qualquer coisa, se eu não conseguir, eu vou te guiando nos comandos aqui do site, tá? Tá certo. Agora ele abriu. A gente está vendo a tela. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu ver se ele aparece aqui na minha tela, porque para mim agora está tudo preto rodando aqui. Deixa eu ver se ele volta para mim. Pronto, vocês estão vendo, tem um gatinho aqui, né, na parte direita. Então, assim que vocês quiserem, vocês acessarem o site, pronto, assim que vocês acessarem o site, vai ser isso que vai aparecer. Para vocês salvarem as produções, vocês têm que criar uma conta. Então, tem que logar, tá? Fazer o login aqui do lado, aqui em cima, onde tem signo. Então, vocês têm que fazer login e se cadastrar para salvar as produções. Aqui, como eu só vou fazer uma demonstração, não fiz login. Mas aí, enfim, como eu falei, tem um gatinho aqui. E nesse gatinho a gente vai poder fazer vários comandos. Esse gatinho é o símbolo do programa, então por isso é ele que aparece. Mas, por exemplo, aqui no lado direito, embaixo, onde ficou verdinho agora, a gente pode clicar nele e a gente vai escolher os personagens.
tá? Talvez não carregue, porque minha internet está bem lenta. Agora, acho que carregou, está aparecendo para vocês. Então, vocês podem escolher. Então, por exemplo, pessoas. Então, aqui, ó, vão aparecer vários tipos de personagens e você pode ir escolhendo. E tudo que você escolher, você pode mudar, tá? Então, por exemplo, se eu quiser mudar a cor do gatinho, eu posso mudar. Tudo aqui é editável, tudo você pode mudar. E aí, por exemplo, né? Isso aqui, lógico, com a parte de escolha de personagens. Aqui do lado, também agora onde ficou verdinho, você escolhe os cenários. Então, aqui você clica. E vão aparecer vários cenários que você pode usar na apresentação também, tá? Na animação. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, apareceu o personagem e apareceu o cenário, mas, de fato, cadê a animação? Então, tudo isso está aqui do lado esquerdo. Tá vendo que tem esses guiazinhos azuis que estão aparecendo aqui do lado esquerdo? Então, esse daqui, por exemplo, é o de se mover. Então, eu vou arrastar ele para cá. Ai, gente. Ai, pronto, foi. Então, vocês sempre vão arrastar. E eles vão se encaixando, tá? Então, você pode encaixar um no outro. Então, aí o gatinho vai andar. E aí, eu posso vir aqui. No roxinho, o gatinho vai falar. Então, vai aparecer aqui uma fala. O site, ele vem em inglês, mas vocês podem colocar a palavra que você quiser, tá? Então, aqui vem hello, mas aí eu posso colocar olá, arrasto para cá, e durante 2 segundos vai aparecer na minha tela o olá. E aí, quando é que isso vai acontecer? Eu venho aqui em Eventos, tem aqui o amarelinho, tá? E aí eu posso escolher. Então, eu posso escolher, quando eu clicar aqui na bandeirinha verde, que aparece aqui em cima, eu posso escolher, quando eu apertar a barra de espaço, é essa que eu vou colocar aqui agora para vocês. Eu seleciono aqui, encaixo. E eu posso colocar também o gatinho para fazer o quê, gente? O gato faz o quê? O gato mia. Então, eu também posso colocar som para o gatinho miar. E aqui, novamente, o miau já vem pronto. Já vem assim, né, no caso do site, mas tem a ferramenta de gravar. Então, eu posso clicar aqui e gravar a fala que eu quiser para aquele personagem, tá? Então, também a gente pode colocar isso. E aí, eu coloquei já tudo isso, né? Eu já coloquei para ele se movimentar, para aparecer o olá e para ele fazer o miau. Como é que eu vejo isso na tela? Eu clico em espaço, ele andou, e ele fez miau. Então, é assim que acontece, tá? E aí, é claro, se você quer que o gatinho ande muito, você clica várias vezes nesse do movimento, coloca várias vezes esse do move, que aqui aparece 10 steps, mas aí você também pode modificar a quantidade de vezes que quer que o gatinho dê passo, tá? Então, é assim que a gente vai fazendo. E aí, lógico, aqui tem várias opções diferentes. Então, de som, do que ele vai fazer, se ele vai pular, se ele vai rodar, enfim. Aqui também, como é que ele vai se mover. Então, assim, é só questão de sair testando as aplicações, como eu disse. Se eu tiver alguma dúvida ou quiser falar depois, conversar sobre, né, o aplicativo, pode me falar. Como eu disse, pode ser usado no celular como no computador. Aqui eu abri a versão no desktop, só para ficar mais rápido, mas também tem um aplicativo, tá? Então, vocês podem ficar à vontade para utilizar, de fato. Eu acho que é um aplicativo bem interessante para essa perspectiva de criar. Como eu disse, eu só dei um exemplo aqui bem simples, com um gatinho, né? Mas, enfim, como eu mostrei, você pode colocar o personagem que você quiser, fazendo o que você quiser. Todos esses comandos a gente pode modificar. Ah, outra coisa, lembrei de mostrar. Esqueci. Quando a gente desce aqui para o final, porque aqui são todas coisas que já vêm prontas, né? Que a gente pode colocar. Mas quando a gente desce aqui para o final, aqui, ó. Eu desci demais. Mas aqui. Make a block, make a list. Então, você pode criar, né? Perdoe meu inglês péssimo. Mas você pode criar seu próprio bloco de falas e sua própria lista. Então, por exemplo, eu posso criar um bloco de movimentos, eu posso criar um bloco de falas. Tudo isso a gente pode criar aqui quando a gente clica em make. A bloco vai aparecer aqui para a gente dar um nome, adicionar o que a gente quer em cada uma das etapas, adicionar o nome do bloco, etc. Tá? Então, tudo isso, todas essas são possibilidades, tá? Então, deixa eu interromper aqui de volta o compartilhamento. Voltar para finalizar a apresentação. Já passei do meu tempo. Espero que vocês tenham, né, de fato, gostado. Foi incrível. Vou finalizar. Tá lindo, querida. Parabéns.
Parabéns pela apresentação, E obrigada. pelo compartilhamento, né? Das experiências, das leituras, das ideias. Você está nessa etapa, né? De pensar, de construir seu planejamento didático lá para desenvolver suas pesquisas, suas atividades na escola. Muito orgulhosa, viu, de ter acompanhado você em seu processo formativo, desde a iniciação científica. E você agora apresentando sua pesquisa, né, seus aprofundamentos agora no Progel. Muito bem, parabéns. Eu acho que esses ateliês são oportunidades incríveis para a gente já estar justamente nesse processo, né, de trocas de vivências, de experiências, assim, muito, muito, muito enriquecedor, né, todo esse processo que a gente está tendo aí com vocês. Gente, alguém tem alguma questão para apresentar para a Kaline? Porque a gente ainda tem outro ateliê. E vamos iniciar já já. E quem tiver alguma questão, a gente pode fechar esse bloco do ateliê de Kaline para iniciar o ateliê do Richard. Pode ser? Alguém gostaria de fazer algum comentário ou alguma questão, rapidinho, para a gente fechar esse primeiro bloco? Não? Eu ia falar que a Aline arrasou e eu já estou cheia de ideias agora com esse aplicativo, com esse site muito divertido. Para os meninos que amam, que já estão pensando em programação, é um jeito de agregar literatura com programação. Porque, né, foi todo um Isso. tema muito legal. Parabéns, Kaline, nos inspirou aqui. Muito bom, né? E trouxe Clarice Lispector, né? Linda e maravilhosa aí, para a gente também refletir, né? São contos, narrativas curtas, densas, profundas, que propiciam a fruição estética bem importante, tá? Então, Kaline, gratidão pela sua participação aqui no nosso ateliê, e vamos ao próximo ateliê, tá, gente? Então, podem continuar na sala, eu vou interromper a gravação só para a gente ficar com o registro separadinho de cada ateliê, tá? Um minutinho.